Graças e paz. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava sentado aqui, enquanto o pastor Ricardo estava ministrando a oferta, e eu estava pensando sobre uma situação. Eu sei que muitos de vocês, pode ser que nunca tenham trabalhado na roça, não conheçam roça, mas algumas pessoas aqui já tiveram essa experiência. E aí, eu quero perguntar, quem já teve experiência com roça, levanta a mão. Legal. Na roça, quando a pessoa ela termina a colheita dela, seja se ela estiver colhendo grão, ela colheu todos os grãos da colheita dela, ela vende tudo, come tudo, sim ou não? Não, por que não? Porque ela precisa garantir a próxima safra. E o que ela tem que fazer para garantir a próxima safra? Semear, de novo, não é? Só que tem um ponto, às vezes a pessoa não colheu. E ela precisa semear primeiro. Então a gente não dá. E outra coisa, quem conhece safra, não se semeia grãos ruins. O que se semeia? Os melhores grãos. Se separa aquilo que se tem de melhor e se semeia. Quando a gente vai ofertar ao Senhor, a gente não pode ofertar do Senhor ao Senhor nem daquilo que nos sobra, nem daquilo que não nos serve. A gente vê muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa na igreja, por exemplo, vai fazer um bazar, ou vai fazer uma campanha para arrecadação de alimento. As pessoas, eu não vou falar se é uma pessoa que é cristã ou não, às vezes é uma doação que foi pedida para uma pessoa que nem é cristã, e normal, mas nós precisamos entender o valor da semeadura. A pessoa ela dá uma coisa que ela não usa, uma coisa que não serve para ela, ou uma coisa estragada, ou uma coisa vencida. A gente fica, às vezes, quando recebe doação de roupa, a gente fica separando para ver o que é lixo, o que tem que serve, coisa que não deveria acontecer, porque a nossa semente tem que ser aquilo que a gente tem de melhor para ofertar. Amém? Então é só uma coisa para vocês pensarem, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Se você semeia daquilo que você tem de melhor, Deus nunca vai te dar aquilo que Ele tem de pior. Você pode esperar sempre o melhor de Deus, porque a palavra do Senhor diz assim, que aquele que fizer alguma coisa em prol do reino, receberá ainda nessa vida 100 vezes o mesmo tanto, e por fim a vida eterna. Olha quão grande recompensa é o que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Bom, chegamos aqui mais um dia, terceiro dia da nossa série de pregações das parábolas em Mateus. Como eu já havia explicado no primeiro dia, nós não vamos falar sobre todas as parábolas, porque tem parábolas que são muito curtas e tem um sentido muito, muito objetivo. E eu vou tentar trazer aqui uma reflexão um pouco maior a respeito de parábolas que têm mais conteúdo para a gente poder trazer. Na semana retrasada, a gente falou sobre a parábola do semeador e, a semana passada, sobre a parábola do joio e do trigo. Eu sei que vocês estão bem maduros aí em relação às duas últimas pregações, porque a gente tem trabalhado esses temas também nos PGs, e eu fico muito feliz por isso, por saber que vocês não só ouviram a pregação, mas entenderam, mas que vocês possam fazer, como foi falado nessa primeira pregação dessa série, não ser somente ouvinte, mas também praticantes, ou seja, quando que a palavra ela frutifica, quando que a semente frutifica, quando a gente coloca em prática aquilo que ouviu e entendeu. Então, ouvir é o primeiro ponto, entender é o segundo ponto, e colocar em prática é o mais importante, que é quando a palavra ela vai prosperar e vai dar o seu fruto. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 13, verso de número 44. Então, só para vocês entenderem aqui, Jesus ele fala uma série de 4 parábolas para a multidão, e ele fala outras 2 parábolas para os discípulos. E essas 2 parábolas é que nós vamos trabalhar hoje,
que Jesus está falando para os discípulos. Ele está falando em particular, ele havia falado 4 parábolas para a multidão, entre essas parábolas, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo, e depois, em particular, Jesus explica a parábola que ele havia contado do semeador, e ele vai falar do joio e do trigo, e ele vai falar a respeito dessas 2 outras parábolas que têm o mesmo contexto, têm o mesmo sentido, e por isso nós vamos trabalhar 2 parábolas somente hoje. Que vai dizer assim, Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Nos 2 textos, fala a respeito de alguém que encontrou algo muito valioso. Então, para nós entendermos qual é o contexto de que essa palavra se passa, talvez para nós hoje não faça muito sentido, porque ninguém aqui caça tesouros, ninguém aqui cava a terra para encontrar tesouros, então eu acho muito difícil alguém tenha esse hábito aqui. A gente, para poder trabalhar, a gente vai e trabalha para a gente poder conquistar as coisas. Mas, naquela época, tinha uma questão que era o seguinte, não existia um sistema bancário como existe hoje. Não existia um sistema financeiro forte no mundo, como existe hoje. Hoje, se você tem dinheiro, seja ele pouco ou muito, é muito comum que você abra uma conta num banco e você deposite o seu dinheiro lá e você tenha acesso a esse dinheiro quando você precisar e só você tem acesso a esse dinheiro. Evidentemente, a não ser que você seja casado, é óbvio. Pode ser que se você for casado, não seja só você que tem acesso a esse dinheiro, mas teoricamente, em tese, né, o André aqui é um bancário, né, ele pode afirmar... pode ser que você, se você for casado, também pode ser que você tenha dinheiro e também não tenha acesso. Então, vamos considerar num cenário normal em que as pessoas elas têm uma conta bancária e elas têm acesso a essa conta bancária. E nessa conta bancária, ninguém sabe aqui o saldo da conta de ninguém. Se tem pouco, se tem muito, mas evidentemente aqui eu acredito que a grande maioria ou todas as pessoas têm uma conta no banco. Naquela época as pessoas não tinham conta em banco. A única forma deles guardarem dinheiro era tendo esse dinheiro em casa. Só que se eles guardassem esse dinheiro em casa, eles estariam sujeitos a ladrões que não tinham segurança nenhuma, não tinham um sistema bancário e também não tinham cofres nas casas para que pudesse proteger o dinheiro. Então, como que eles protegiam esses bens, esses tesouros, esse dinheiro? Muitas vezes, o dono daquele tesouro, ele enterrava esse tesouro para proteger esse tesouro de qualquer pessoa mal intencionada. Só que esse tesouro, muitas vezes, ele era tão bem guardado e que ninguém sabia, que nem mesmo a família sabia da existência daquele tesouro e nem mesmo a família sabia a localização daquele tesouro. Era tão bem guardado que ninguém sabia, só quem enterrou o tesouro sabia daquela fortuna, daquele tesouro. Eu vou contar uma história para vocês que a pastora Meire e minha mãe eram para ser muito ricas. Não fosse o fato de que tivesse mudado a moeda, porque depois que meu avô morreu, muitos anos depois, na casa dele, lá onde hoje mora a missionária Luciana e o missionário Ailton, foi encontrado uma botija cheia de dinheiro que meu avô tinha deixado, enterrada lá em algum lugar do terreno. Só que quando desenterraram, a moeda já não tinha mais valor nenhum. Não tinha mais valor nenhum, era cruzeiro, cruzado, não sei qual era a moeda, mas ele tinha enterrado justamente por essa cultura, ou seja, ele precisava guardar aquele dinheiro, ele precisava proteger aquele bem, aquele tesouro. E como que ele fazia isso? Enterrando. Então, além da falta de segurança gerada pelo ambiente da época, em que não existia um sistema bancário, financeiro, para as pessoas protegerem os seus bens,
e tinha outra questão também, que eram as constantes guerras e invasões de povos inimigos, fazia também com que fosse necessário que aquele tesouro fosse muito bem guardado e muito bem escondido. E de repente Jesus começa contando essa história. Ele diz assim, havia um homem que descobriu num campo, ou seja, aquele homem, ele não conquistou aquele tesouro, e ele também não enterrou aquele tesouro, e ele também não é o proprietário daquele tesouro. Ok? Mas esse homem, ele estava trabalhando num campo. A Bíblia não vai falar qual era a competência desse homem, se ele era um servo, se ele era um trabalhador assalariado, quem era esse homem que estava cavando naquele campo. Mas, muito provavelmente, ele tinha direito para tal. Quando ele encontra aquele tesouro, a primeira coisa que ele faz é esconder o tesouro de novo. Ele esconde o tesouro, ele fala assim, esse tesouro eu não posso conquistá-lo, eu não posso tê-lo. Ele podia muito bem agir desonestamente, e quando ninguém estivesse vendo, talvez na madrugada, fosse lá e roubasse aquele tesouro. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente sabia que para ele ter direito àquele tesouro, ele teria que comprar aquele terreno. E ele vai, então, e ele vai embora. Ele enterra de novo aquele tesouro e ele vai embora. Quando ele vai embora, ele chega na casa dele, ele fica pensando, como eu vou fazer para conquistar aquele terreno? E ele começa a se desfazer de tudo o que ele tinha até então. Porque ele sabia que para que ele conquistasse aquele tesouro que valia muito, ele precisava ser o proprietário daquela terra, para ter direito àquele tesouro. E aquela terra estava à venda. Nem o dono da terra sabia da existência daquele tesouro. Muito provavelmente aquele tesouro foi enterrado, o proprietário do tesouro morreu, a pessoa que herdou o terreno não sabia da existência do tesouro, e aquele terreno veio a ser vendido. E de repente esse homem, então, ele sabendo da existência desse tesouro, ele chega em casa e ele começa a pensar, eu preciso comprar aquele terreno. E ele vai se desfazer de tudo o que ele tem. Ele vai se desfazer de absolutamente tudo o que ele tinha. Olha o que a Bíblia vai dizer, que ele começa a se desfazer de tudo. Ele vende casa, ele vende a televisão, naquela época obviamente não tinha televisão, ele vende o carro, ele vende a moto, ele pega as últimas economias que ele tinha guardado, ele vende a roupa, ele vende o sapato, ele vende tudo. Por que ele faz isso? Porque ele havia encontrado um tesouro que era muito mais valioso do que ele tinha conquistado até então. O que Deus está falando? Jesus está dizendo assim, que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro muito valioso, e ele encontrando aquele tesouro, não tendo direito àquele tesouro, ele enterra de novo aquele tesouro, ele vai e vende tudo que tem, e compra aquele campo para poder ter direito àquele tesouro, para ter direito àquela herança. Qual que é a relevância que isso tem para as nossas vidas? A relevância que tem para as nossas vidas é que todos nós, antes de conhecermos a Jesus, que é o grande tesouro, que é o tesouro escondido, que é aquilo de mais valioso que nós temos, a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente tem deve ser reputado a nada, ou seja, aquilo que a gente tem como valioso, precioso, não deve ser mais importante do que Jesus na nossa vida, do que a salvação, do que a presença de Deus na nossa vida. Ou seja, ele está dizendo assim, aquele homem quando encontra um tesouro de grande valor, tudo aquilo que antes era valioso para ele já não vale mais nada. Não tem mais importância. Agora imagine o seguinte, aquele homem chegando e ele fala assim, fala para o amigo, eu quero vender a minha casa. O amigo fala assim, eu não tenho dinheiro para comprar. Não, mas eu quero vender, eu preciso vender. E aí de repente, quanto vale a casa? A casa vale 300 mil, mas eu não tenho 300 mil. Eu consigo te dar 150. Ele vai e vende, porque aquilo não é mais importante do que o tesouro que ele encontrou. De repente, a pessoa que está vendo ele ter aquela atitude de vender tudo que ele tem a qualquer preço, possa falar, aquele cara é maluco, esse cara é doido, esse cara está com uma atitude inconsciente, mas aquele cara sabe o tesouro que ele encontrou, que vale muito mais do que qualquer coisa que ele tem anteriormente. Ora,
o que isso significa para as nossas vidas? Qual que é a relevância que essa palavra tem para nós hoje? A relevância que essa palavra tem é o seguinte, que todos nós, quando chegamos para Jesus, nós temos a nossa vida, nós temos as nossas convicções, nós temos as nossas certezas, nós temos o nosso status social, tudo aquilo que era importante para nós. Quando a gente conhece a Cristo, ele deve deixar de ser importante, ele não pode ter relevância e importância, tanto quanto tem a presença do Senhor, a salvação em Cristo, o próprio Jesus na nossa vida. Muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente tem dificuldade em compreender conceitos e questões simples. Todos os homens da Bíblia, todos de Gênesis a Apocalipse, para servir a Deus, tiveram que abrir mão de alguma coisa ou de muita coisa. Abraão teve que deixar sua casa, sua família, suas terras, e ir para um lugar desconhecido. Moisés teve que abandonar o palácio de Faraó, ir para o deserto. Lá no deserto ele conheceu uma mulher, volta sem nada, para liderar o povo em direção à terra prometida, e nem teve direito a herdar aquela terra. Todos os homens da Bíblia tiveram que abrir mão de alguma coisa. Quando a gente olha para a história de José, a Bíblia diz assim que José, ele era o filho preferido de um homem muito rico, ele é jogado numa cisterna, e naquela cisterna ele é vendido como escravo, depois ele é acusado de um crime de traição e é preso. Lá na prisão, ele tem uma revelação, ele ascende ao trono de Faraó, ascende ao trono, corregente, governador de todo o Egito, e na hora que ele encontra com os irmãos dele, qual que era o tesouro de José? O tesouro de José era o direito de vingança, o tesouro de José era o direito de fazer com os irmãos dele a mesma coisa que os irmãos deles fizeram com ele, o tesouro de José era o direito de despojar os irmãos, o tesouro de José era o direito de fazer justiça. Esse era o tesouro de José. Só que quando José olha para os irmãos dele, ele fala assim: não, meus irmãos, eu encontrei um tesouro muito maior, e o tesouro maior que encontrei é que Deus me trouxe até essa terra para me fazer chegar antes que vocês, para que a vida de vocês fosse preservada. Vocês já foram perdoados. A gente, quando conhece o Evangelho, a gente abre mão dos nossos desejos de vingança, a gente abre a mão dos nossos direitos de disputa, a gente abre a mão do nosso ego, a gente abre a mão daquilo que a gente acha que é importante para nós e que a gente não quer abrir a mão, são os nossos pecados de estimação. Porque se você não se desfizer de tudo pelo tesouro que você encontrou, você não é digno dele. Não adianta. Aquele homem havia consciência de que ele havia encontrado um tesouro que era muito maior do que qualquer coisa que ele pudesse ter antes daquele tesouro. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, que havia um homem, que esse homem, ele era fariseu, filho de fariseu, criado aos pés de Gamaliel, um homem que era da sua idade. Ele era o mais excelente de todos, respeitado pela religião, dentro e fora dela, cidadão romano. Cidadão romano era como se a gente fosse falar hoje um Zé Ninguém chegar nos Estados Unidos e conseguir um green card. Para quem sabe o que isso significa, sabe o que eu estou falando. As pessoas, elas fazem qualquer coisa para ter direito a ter um green card nos Estados Unidos. Ter direito a ter uma cidadania americana. E Paulo tinha esse direito de ser um cidadão romano. Um cidadão romano, ele tinha mais direitos do que deveres em relação às outras pessoas do império. E Paulo tinha tudo isso. A ponto de um dia Paulo ser preso e os soldados romanos ficarem preocupados com o fato de Paulo ser cidadão romano. E isso poderia trazer complicações para ele, porque o cidadão romano não poderia ser acusado sem ser ouvido, e ele poderia solicitar uma audiência com o imperador. Tinha isenção de certos tributos,
Tinham vários benefícios. Então, Paulo era alguém que era exatamente aquilo que qualquer pessoa natural gostaria de ser. Alguém próspero, alguém respeitado, alguém honrado, alguém inteligente. Imagina alguém, você consegue imaginar alguém hoje, no contexto atual, que seja rico, seja respeitado, seja muito inteligente, seja respeitado pela sociedade e pela religião. O camarada pode ser até uma coisa ou outra. O cara pode ser respeitado pela religião e desprezado pela sociedade. Ele pode ser respeitado pela sociedade e desprezado pela religião. Ele pode ser respeitado pela sociedade e pela religião e não ser rico. Ele pode ser rico e não ter nada disso. E Paulo tinha tudo isso, até o dia em que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele tinha uma carta dos principais da sinagoga que dava direito para ele dizer quem deveria viver e quem deveria morrer. Era esse Paulo que Jesus tem um encontro com ele no caminho de Damasco. E lá no caminho de Damasco, quando Jesus tem encontro com ele, ele passa de perseguidor a alguém a ser perseguido. Alguém que tinha o direito de dizer quem vive e quem morre, dependendo de pessoas, para decidir o futuro da vida dele. Ele era alguém que era excelente em tudo quanto ele fazia, e desacreditado muitas vezes pelas igrejas que ele próprio havia fundado. Olha que contrassenso. Paulo, ele passa de ser alguém respeitado para ser alguém perseguido e que não era aceito nem pelos de dentro da igreja, porque acreditavam ser ele um impostor, e nem pelos de fora por acreditar ser ele um traidor. Para os judeus, Paulo era um traidor. Para os cristãos, Paulo era um impostor. Só que ele tinha todas as características. E de repente, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer assim: sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Que ele está dizendo que tudo que ele tinha antes de conhecer a Cristo é menos do que lixo. A palavra que é traduzida como lixo aqui é esterco. Todo mundo sabe que é esterco. Para ele, tudo que ele tinha antes de Cristo é menos que nada, é menos que lixo. O que era importante para Paulo? Ele vai dizer aqui, olha, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Agora, quantas vezes a gente tem dado atenção para coisas que Paulo diz que é menos do que lixo, em detrimento à presença de Deus, à obra de Deus, à salvação em Cristo Jesus? Quantas coisas nós temos colocado com um grau de importância muito alto na nossa lista de prioridades? É o nosso carro, a nossa casa própria, é o nosso trabalho, é a nossa família. Ah, pastor, Cristo está acima da família? Óbvio que sim. Claro que sim. Ele é o tesouro escondido. Acima da nossa honra, acima das nossas amizades, acima da nossa posição social, acima das nossas conquistas, do nosso trabalho, do nosso dinheiro. Quantas coisas têm tomado a atenção e a glória que pertence somente a Deus e tem roubado lugar no nosso coração. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Obviamente, quando a gente fala de ídolos, imediatamente remete à ideia de uma imagem esculpida que fica lá em cima na casa, que alguém vai adorar e venerar. Não, mas o ídolo do nosso coração muitas vezes é o dinheiro,
o ídolo do nosso coração muitas vezes é um relacionamento, o ídolo do nosso coração muitas vezes é o trabalho. Qualquer coisa que você tenha por inestimável, qualquer coisa que você tenha por indispensável, qualquer coisa que você fale, sem isso eu não posso viver, esse é o ídolo do seu coração. Esse é o ídolo do seu coração. Qualquer coisa que você repute por sendo muito estimado, muito importante, pode ser um ídolo no seu coração. O seu tempo pode ser um ídolo no seu coração. O seu lazer pode ser um ídolo no seu coração. Porque quando você tem a consciência de que existe um tesouro maior do que qualquer coisa que você já conquistou ou vai conquistar na vida, seja dinheiro, seja status, seja posição social, sejam bens materiais, seja família, seja filhos, netos, qualquer coisa. Quando você tem consciência de que existe um tesouro que é muito maior do que qualquer coisa que você venha conquistar na vida, isso nunca mais vai ter importância na sua vida, como esse tesouro, que é Cristo, é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é a salvação em Cristo Jesus. Nada disso vai ter mais importância na sua vida. Mas muitas vezes, a gente quer o tesouro, mas não quer abrir mão daquilo que é sem valor. A gente não abre mão de ficar magoado, a gente não abre mão de ter um dinheiro na conta e não ser capaz de ofertar e doar e ajudar outras pessoas. A gente não abre mão de fazer sacrifícios. A gente não abre mão nem de sacrificar o nosso tempo. Para que tanto PG? Para que tanta atividade? Para que tanto culto? Por que um culto tão demorado? Ah, mas hoje está sol e eu ainda quero ir para a piscina. Ah, mas eu tenho direito. A gente, muitas vezes, age como se a gente fosse uma criança mimada. A gente merece. A gente tem que se dar esse direito. O que nós precisamos entender é que é tempo de remir o tempo. Alguém sabe o que é remir o tempo? Alguém sabe o que é remir o tempo? André, o que é remir o tempo? Fala. O Google ajuda, né? Tá bom. Vai, fala de novo, André. Remir o tempo é fazer com que o tempo perdido seja recuperado. Quanto tempo você perdeu afastado da presença do Senhor? Quanto tempo você perdeu vivendo segundo suas próprias ideias, segundo suas próprias concupiscências, segundo a sua vida, o seu mundinho? Quanto tempo? E de repente você entendeu que você não é joio, sua vida precisa mudar, você precisa dar fruto, você precisa prosperar, você precisa fazer as coisas darem certo na sua mão, você precisa ser alguém frutífero, os seus frutos precisam ser aparentes. O que você faz? Você vai remir o tempo. Você sabe quem é especialista em remir o tempo? Quem sabe o dia da sua morte. Quem sabe o dia da sua morte é especialista em remir o tempo. Quer conhecer alguém bom em remir o tempo? Diga para essa pessoa, você só tem 2 meses de vida. Vão ser os 2 meses mais prósperos da vida dele, mais produtivos da vida dele. Ele vai falar que ama as pessoas que ele precisa falar. Ele vai buscar a Deus da forma como ele precisa buscar. Ele vai se preocupar com o futuro dos filhos da forma como precisa se preocupar. Ele vai planejar os 2 meses da vida dele como se fossem os 20 anos que ele não planejou na vida. Uma pessoa especialista em remir o tempo é uma pessoa que sabe que tem pouco tempo. Será que eu e você teremos mais 20 anos
40 anos, 100 anos para anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho do Reino, dizer que Jesus salva. Se você soubesse que você vai morrer daqui a um mês, você ia viver a vida como se não houvesse amanhã? Você ia curtir a vida? Você ia gastar o dinheiro que você juntou? Você ia viajar? Fazer um cruzeiro? Quais seriam os seus planos? Um homem um dia chegou e ele falou: eu não preciso mais trabalhar. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Se eu quiser viajar, eu viajo. Se eu quiser viver da renda, eu vivo. Se eu quiser passear, eu passeio. Se eu quiser comprar terras, eu compro. Se eu quiser morar na praia, eu moro. Se eu quiser viver no campo, eu vivo. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E a Bíblia diz assim que o Senhor então chega para ele e fala assim: louco, se hoje mesmo eu te pedir a tua alma, tudo o que você preparou, para quem será? Existe um campo que tem um tesouro escondido. E eu e você encontramos esse tesouro. Mas para que a gente possa tomar posse dele, é necessário que a gente venha abrir mão de tudo aquilo sem valor que a gente está cultivando como se fosse algo valioso. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, que Deus possa falar mais aos nossos corações. A palavra da pérola é o mesmo sentido, o mesmo significado. Aquele homem, ele negocia, compra e vende pérolas, até o dia em que ele encontra uma pérola, e aquela pérola era muito valiosa, e ele vai e vende tudo quanto tem. O que é que você tem que se desfazer? O que é que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? É um pecado de estimação? É o seu tempo que é valioso demais? É o seu sono? É o seu descanso? Tem gente que o sono dela, o descanso dela é importante, mais do que outras coisas. Tem gente que é importante a casa. Cada um tem o seu tesouro que é valioso. Mas existe um tesouro muito mais valioso, do qual eu e você jamais poderíamos sonhar, do qual eu e você jamais poderíamos alcançar através das nossas próprias mãos. Mas esse tesouro já foi disponibilizado a mim e a você. É um tesouro escondido. E o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro no campo, e ele vai e vende tudo quanto tem, e ele vai em busca desse tesouro. Que hoje você saia daqui consciente de que você precisa ir em busca desse tesouro escondido que Deus disponibilizou para mim e para você, e que Deus possa falar mais aos vossos corações. Amém?